aqui, também vou passar pelo WhatsApp, certo? Destacar que as redes sociais estão aí, eu só não tenho Facebook, certo? Mas Instagram, WhatsApp, todos esses instrumentos eu uso, certo? Então, podem passar mensagens, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp, que se eu não responder de imediato, eu vou responder em algum momento, certo? Porque às vezes a gente está fazendo outras coisas, vocês sabem disso, né? Pois bem, então vamos aí, eu vou pedir aqui para vocês, eu vou abrir a tela, né, tá aí ela pequenininha, eu vou abrir aqui para deixar em tela cheia, tá melhor de visualizar. Todos estão aí me escutando bem, né? Precisa só um falar aí. Estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Então vamos começar, certo? Finalmente, a nossa disciplina Teoria Política 1 no período 2020.1, certo? Eu acho que vocês já têm conhecimento, muitos de vocês não me conhecem pessoalmente, né? Eu sou o professor José Maria Pereira da Nóbrega Júnior, eu tenho mestrado e doutorado em Ciência Política, minha graduação foi em História, sou professor associado da UFCG, né? Lotado aí no campus de Sumé, e as minhas áreas de preocupação como cientista político é a qualidade da democracia na América Latina, estudos da violência e segurança pública, certo? Então, essas são as áreas de atuação como pesquisador e, logicamente, que isso termina influenciando também nas aulas, né, os conteúdos que nós pesquisamos, ok? Pois bem, então, do ponto de vista aqui da reapresentação, né, vamos ver, eu botei reapresentação da disciplina, certo? Destacar que esse conteúdo, né, que nós vamos trabalhar na disciplina, ele é muito importante, né? Teoria Política 1, que é a teoria política moderna, certo? Então, essa teoria política moderna, ela é fundamental para entendermos o mundo contemporâneo, o que a gente está vivendo na nossa contemporaneidade. O mundo contemporâneo, o que acontece na Coreia do Norte, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa Ocidental e no leste europeu. Isso tem muito, do ponto de vista conceitual e teórico, da teoria política que nasce na modernidade, né? Principalmente nos séculos XVI, XVII e XVIII. Então, logicamente, que é uma disciplina que aí a gente vai trazer conceitos que são fundamentais para a formação política de vocês. Eu não estou falando de formação política do ponto de vista eleitoral ou partidário, ou mesmo ideológico, certo? Mas do ponto de vista da formação... deixa eu só fechar aqui, porque parece que tem alguém pedindo para entrar. Permitir. Mas do ponto de vista da formação conceitual mesmo. Uma das coisas mais importantes, na minha visão, para o cientista político, né, e aí vai para as outras ciências, né, para as ciências sociais de uma forma geral, é a sua formação teórico-conceitual. Isso é muito importante, minha gente, porque isso resvala direto na sua formação como cientista político, como cientista social. Resvala diretamente, ok? Então, uma má formação conceitual e teórica faz com que você, na hora de interpretar a realidade, ou mesmo de preparar um conteúdo, seja escrito, seja para ministrar uma aula, uma palestra, você vai sentir lacunas conceituais e o seu raciocínio ele vai ser prejudicado, do ponto de vista científico. Então, a disciplina, essa disciplina de teoria política, que é a teoria política moderna, que eu chamo, nós temos como grande destaque, e que vai ser ponto fundamental para a gente estudar, aprender, entender os conceitos, são a construção do pensamento teórico e científico, vamos dizer assim, de Hobbes, Locke, Rousseau e o federalista. Certo? E aí, toda a discussão contemporânea que a gente tem, toda a discussão contemporânea que a gente tem no mundo contemporâneo, né, toda essa discussão,
ela bebe nesse pessoal. Lógico que aí eu estou sendo... não teria outros, o Kant, o Montesquieu, né? Mas esses quatro, né? O Hobbes, né? Com toda aquela concepção dele de estado de natureza, estado de guerra, a importância do Estado como regulador e tal, a segurança, né, dos indivíduos, a segurança das posses e tal. Locke, com o conceito de propriedade privada, que é muito mal trabalhado conceitualmente. Rousseau e toda a sua perspectiva da participação política, da democracia direta. E o federalista, com a questão dos mecanismos de freio e contrapeso, checks and balance, dos três poderes, né? Está na ordem do dia isso. Quando a gente vê, por exemplo, o STF agindo, muitas das vezes legislando, o Poder Executivo também perpassando as suas prerrogativas. Então, tudo isso aí diz respeito ao que o federalista, né, colocou como um mecanismo principal para a formação da estrutura política dos Estados Unidos da América, que é um mecanismo de freio e contrapeso do poder. Ninguém pode ter mais poder que o outro, aquilo que o Montesquieu chama de a tripartição harmônica entre os três poderes. Então, logicamente que, como uma disciplina que a gente não tem, mesmo uma disciplina num período que nós tivéssemos aulas presenciais e tal, não teria como a gente fazer uma discussão de toda a teoria política moderna, mas esses autores aí são fundamentais. Hobbes, Locke, Rousseau e o federalista. Lógico, aí eu estou falando da disciplina, que é a teoria política moderna, ok? E não é a teoria política contemporânea, que aí é uma discussão, é uma outra discussão, logicamente, tendo como base isso aqui. Quando a gente fala, por exemplo, a democracia é fundamental a assegurar os direitos dos indivíduos. Né? E aí, quando a gente vai ver, quando a gente fala que na democracia é fundamental assegurar os direitos dos indivíduos, a gente entra numa discussão que é uma discussão que nasce nesse contexto, né? No contexto, né, dos estados modernos, do absolutismo, das garantias individuais da propriedade, que não é só os bens, mas além dos bens e, sobretudo, é a vida, a integridade física, de não ser violado nos seus direitos, como, por exemplo, ao ser acusado de um determinado crime, ter direito de se defender, certo? Isso tudo nasce aí nesse contexto da modernidade, mesmo antes da democracia representativa surgir, que é a democracia eleitoral, não é? Que é o direito de qualquer indivíduo, independente de qualquer de classe social, de qualquer contexto, ter acesso a escolher e fabricar aqueles que vão governá-lo, aqueles que vão representá-lo nos parlamentos. Isso não é pouca coisa, certo? É muita coisa. Então, quando a gente, muitas das vezes, a gente tende democracia, essa democracia é uma democracia que só serve para interesses, né, dos dominantes e tal. Então, a gente tem que fazer uma revolução, a gente tem que ter muita calma com esse tipo de discurso, certo? Porque, por mais que a gente tenha falhas nas nossas democracias, principalmente aqui na América Latina, como a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, é nela que a gente, pelo menos, tem o direito de se manifestar contra os governantes, certo? Em ditaduras não tem como fazer isso. Então, é importante criticar? A gente tem que criticar. Faz parte da formação, não só do cientista social, mas de qualquer indivíduo. Você está olhando ali, alguma coisa que você percebe que não é certa. Por que não criticar? Então, assim, são questões que fazem parte e é inerente à natureza humana. Mas precisamos entender que, durante a história, revoluções que não foram revoluções, vamos dizer assim, de massas, mas revoluções do ponto de vista institucional, muito importante, foram fundamentais para a gente ter o que nós temos hoje, que são essas democracias eleitorais. Longe de serem perfeitas. Não existe nenhuma democracia perfeita, certo? Esse discurso de dizer, nossa democracia é imperfeita, então vamos solapá-la. Não existe nem a democracia na Suécia é perfeita, certo? Esse termo perfeição, ele é extremamente utópico. É um conceito que não existe na realidade. O que existe são democracias sólidas, consolidadas, né, regimes políticos os quais
nós temos direitos amplos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, amplo acesso ao Estado de Direito, direitos políticos, direitos civis, segurança, tal, certo? Aí nós encontramos, lógico que nem nesses regimes políticos de democracias consolidadas você tem 100%. Existem exceções às regras. E aí a gente, logicamente, quando a gente vai para regimes políticos tais quais o do Brasil, que tem várias falhas, então a democracia é mais frágil do que a democracia sueca, claro. Mas nem por isso a gente vai ser contra a democracia porque ela não funciona bem. Porque não é culpa dela, certo? E sim de suas instituições, do contexto histórico, de como essas instituições foram construídas, do processo de aperfeiçoamento institucional, que é pior que um parto, certo? Não é uma coisa simples. E é uma seara complexa. A nossa seara, a ciência política, ela não é para principiantes. Ela não é para pessoas que são agoniadas em entender os processos. Ela requer muita paciência e, por sua vez, temperança das pessoas. Isso não é fácil. Eu estou falando aqui para vocês, mas não é fácil manter a temperança, principalmente numa realidade tão polarizada como a nossa hoje em dia, certo? Mas, enfim, voltando aqui, e eu vou abrir novamente aqui o... Nós temos esse formato aqui. Primeiro eu vou apresentar para vocês a ementa, depois eu vou apresentar os objetivos e metodologia da disciplina, e, por fim, como será a avaliação, como serão as avaliações, e alguns detalhes operacionais, certo? Que nós precisamos deixar claro, destacando aqui que, não é, como a nossa aula ela está sendo gravada e que essa discussão vai estar disponível posteriormente para um número de estudantes o máximo possível, né? Não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que faltaram por algum motivo, não pôde estar aqui, por algum tipo de problema que possa ter, porventura, acontecido, como também para a sociedade de uma forma geral. Isso vai estar aberto, certo, para a sociedade em geral. Então, eu vou continuar apresentando a questão da nossa disciplina, e ao fim dessa apresentação, aí eu vou deixar aberto para vocês fazerem questionamentos, certo, sobre essa apresentação, e para a gente amarrar direitinho a nossa discussão. Então, a ementa da disciplina é a seguinte, né? Temos aí as bases teóricas da democracia, como eu falei anteriormente. Então, no mundo contemporâneo, o que até as décadas de 70 e 80 se via no socialismo como um regime político que as pessoas, né, que as sociedades deveriam alcançar, a democracia, sobretudo a partir da década de 90, passou a ser o regime político, vamos dizer assim, mais importante, né? A democracia, sobretudo, ter essa perspectiva da garantia dos direitos individuais, né? E sem esquecer, logicamente, dos direitos das coletividades e da participação política de todos, né? Então, a democracia, sobretudo aí no ocaso, né, na fragmentação dos regimes socialistas do século passado, na União Soviética, né, no leste europeu, em todas as suas esferas de influência, a queda do Muro de Berlim, é tudo muito recente, né? Isso aí é muito recente, historicamente falando, e foi muito provocado por pressões internas. A gente geralmente fala muito isso pelo próprio desgaste do regime, né? Tanto na União Soviética como nas suas esferas de influência, mas havia uma pressão interna nesses países muito grande por liberdade, né? Por abertura política, abertura econômica e por aí vai. E a democracia, ela passou, sobretudo na década de 90, a se tornar uma grande área de análise, discussão e de debate teórico e empírico. E as bases são essas: é o contratualismo, o liberalismo, o republicanismo, o igualitarismo, o socialismo, federalismo, constitucionalismo, que é uma palavra aí que está na ordem do dia, só a gente ligar os telejornais que a gente vê. Fulano feriu a Constituição. O STF rasgou a Constituição.
E o que é Constituição, afinal de contas? É uma discussão, quando a gente fala em constitucionalismo, em Constituição, é uma discussão que a gente tem, minha gente, há muito tempo. É uma discussão secular. Aristóteles já discutia isso lá atrás, né? Na Grécia Antiga. As formas de governo, né? Quais são as melhores formas, quais são as piores formas de governo. A democracia estava lá entre elas. A democracia, a politeia, né? Que é a mistura da democracia com a oligarquia, que o Aristóteles vai dizer que é fundamental para o equilíbrio do poder, para que não haja desgastes e instabilidade constante e não se leve tão facilmente à corrupção generalizada da sociedade. Então, é uma discussão muito antiga, a discussão sobre as formas de governo, e aí a democracia entra. Só que a democracia moderna não é a democracia de Aristóteles, certo? É outra. Parece muito pouco, mas tem alguns ingredientes que nasceu lá atrás, há 2.500 anos atrás. Então, essa discussão contemporânea, ela tem essa base aí muito forte nesses autores que a gente vai trabalhar aqui. Não é? A formação do Estado moderno, né, que é fundamental nessa discussão, a economia de mercado livre e o seu contraponto, que é o socialismo. Então, essa é a ementa da disciplina, certo? Os objetivos, né, e metodologia. Os objetivos, né, nós temos aí, discutir a construção das bases epistemológicas da teoria democrática contemporânea e suas principais contribuições teóricas. A base, ou seja, o alicerce. O alicerce está na modernidade, está na discussão teórica da modernidade. Analisar teoricamente como o pensamento político ocidental construiu as bases da democracia contemporânea nos seus principais componentes, liberalismo e republicanismo. São conceitos que a gente precisa aprender muito bem, minha gente. A metodologia de ensino, né, vai ser aí um ensino expositivo de conteúdo, com debates e leituras. Usar-se-ão recursos aí da internet, como Google Meet e YouTube, conforme a resolução para ensino remoto, né, da UFCG. A avaliação em detalhes operacionais. Então, nós temos aí o formato das provas. Serão provas dissertativas sobre os temas teóricos, certo? Que serão disponibilizadas de forma digital para a produção original do estudante em tempo hábil. Serão feitos 3 exercícios dessa forma, mais uma avaliação final para aqueles que não alcançarem êxito na média geral, né? Desses 3 exercícios. As aulas, elas podem ser tanto síncronas quanto assíncronas. Todas elas serão disponibilizadas, muitas já estão disponibilizadas no YouTube. É importante a autonomia do estudante para ir atrás desses conteúdos, para fazer as leituras e os apontamentos, questionamentos e debates. E darei, como eu falei anteriormente, atendimento presencial uma vez por mês em minha sala, no ambiente dos professores em Sumé. Certo? Muito provavelmente, na segunda semana de março, eu estarei presente em Sumé. Certo? Eu vou trabalhar em Sumé. O que eu faço aqui, vou fazer lá. E se porventura tiver algum tipo de atendimento, alguém quiser algum tipo de atendimento especial, estarei lá e direi horário e dia e tudo certinho mais na frente. O conteúdo vai ser distribuído dessa forma. Esse é o calendário, nosso calendário bastante apertado, como vocês estão vendo. Então, a dinâmica ela vai ser uma dinâmica muito forte, né? Então, essa aula de hoje, né, ela vai ser computada aí, eu estou colocando 4 horas aulas, tanto das síncronas como assíncronas, e o debate em cima dos autores. Então, teremos aí, nessas 3 próximas semanas, essa semana, a próxima e a outra, aulas. Com os dias 17 já teremos uma avaliação sobre o que nós discutimos. Pode ser que seja uma avaliação só sobre Hobbes, possa ser que seja uma avaliação sobre Hobbes e Locke, ou possa ser que seja sobre os dois, mas que o aluno escolha um dos dois para dissertar. Certo? Mas dia 17/3, agendem aí. Eu vou passar esse material para vocês pelo WhatsApp, certo? Porque lá pelo controle acadêmico não dá para anexar. E pessoas que de repente não receberam ou não têm WhatsApp,
Me passa um e-mail e eu anexo esse material. Todos os materiais que, porventura, apareça aí nas aulas e tal, eu disponibilizo para vocês sem nenhum problema, certo? Se eu, de repente, falar alguma coisa numa aula e esquecer de compartilhar, vocês podem me cobrar, que aí eu compartilho com vocês. Então, nós temos aí esse conteúdo que vai ser distribuído dessa forma. O dia da avaliação, a gente pode ter um encontro para falar um pouco sobre essa avaliação, antes de disponibilizar a avaliação para vocês, não tem problema nenhum, certo? E essa avaliação dissertativa será tranquila, porque eu vou disponibilizar 24 horas para vocês desenvolverem a atividade. Vocês não vão precisar me entregar no mesmo dia da avaliação. A gente discute ali, eu disponibilizo a prova e vocês me entregam 24 horas depois, até 24 horas depois. Não pode ser antes, não tem problema nenhum. A avaliação dissertada, né, para... eu acho que dá bastante tempo para vocês escreverem um texto legal sobre o autor que a gente vai estar, o teórico que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente pretende distribuir esse conteúdo nesses dias aí, certo? Então, não tem problema nenhum, porque as aulas vão ficar gravadas, as aulas tem muito conteúdo já disponível também, de forma assíncrona lá no canal do YouTube. E aí vocês podem ver aí, já tem as datas, vocês já podem botar na agenda de vocês, dia 14/4, avaliação. Então, teremos mais discussão aí com Locke, Rousseau, né? Teremos mais aulas aí depois da segunda avaliação, federalista, que é o mínimo que a gente vai ver, Hobbes, Locke, Rousseau e o federalista, certo? E eu acho que dentro desse quadro aí de dias e horário, se encaixa tranquilamente, sem nenhum problema. A terceira e última avaliação já seria no dia 19/5, certo? Aqueles que passaram por média, parabéns, e aqueles que tiveram alguma dificuldade ainda têm a oportunidade de fazer a prova final no dia 26 de fevereiro. De maio, perdão, é que eu errei ali, não coloquei o 5. Dia 26 de maio. As aulas, a aula sobre Hobbes, sim, o nosso primeiro conteúdo vai ser o livro Os Clássicos da Política. Acho que eu já passei para vocês, né, o livro, Os Clássicos da Política, ele está aqui comigo, um livrinho que também tem na biblioteca, mas como vocês, deixa eu ver aqui, que eu estou não está aparecendo não, né? Apareceu? Vou botar junto no meu rosto. O livro não está aparecendo, que está com um fundozinho aqui para cobrir aqui a parte de trás. Mas o livro eu passei para vocês, Os Clássicos da Política, certo? No capítulo de Hobbes, né? Que é o capítulo de Renato Giannini. Tá aí, né? Então, dá uma lida novamente para recuperar aí a leitura, certo? Já está disponível já está disponível no YouTube a aula de Hobbes. Então, quando eu terminar aqui, vocês já podem ir para lá, no link que está aí apresentado aí no material, né? Esse link. Eu passei já no WhatsApp, mas eu vou copiar e passar de novo por aqui. Certo? No chatzinho que tem aqui. Não tem problema nenhum, porque eu mandei ele em PDF para vocês, né, pelo WhatsApp. Aqueles que não receberam, podem me passar um e-mail, né, um e-mail para lá, para nóbrega.jr.fpe@gmail. Eu uso esse e-mail há muito tempo, por isso que é o FPE. O Gmail é um e-mail melhor de se operacionalizar. Então, de qualquer forma, você consegue também baixar facilmente aí no Google. O meu Zap, você já tem aí, né, no contato. Ok? E essa é a forma que a gente vai trabalhar na disciplina. Victor, depois da aula síncrona, a gente volta para comentar o assunto ou encerra a aula? Não, a gente pode voltar, certo? Agora, eu posso voltar a qualquer momento.
Não tem problema nenhum, né? Só eu marquei para a gente ter essa aula até às 19h30, porque eu ainda tenho um conteúdo para mostrar a vocês. Um conteúdo, já que é a primeira aula, eu queria mostrar um conteúdo para vocês, para mostrar a importância da teoria política moderna na contemporaneidade, certo? A gente pode marcar um horário, sim, para depois. Esse conteúdo ele está já disponível no meu canal de YouTube. O canal de YouTube é esse aqui. Deixa eu ver se. Ah, você clicar aqui, a gente clica aqui e já abre. Certo? Aí você já abre e tem o conteúdo aí. Aí vocês relevem, porque como eu dei essa aula ano passado. Aí, estão ouvindo aí? Essa aula eu dei no ano passado. Gravei, disponibilizei para os alunos de Teoria Política do Estado, de Gestão Pública, e também ver Hobbes, né? Em Teoria Política do Estado, eles também têm que ver Hobbes. Só que lá eu tenho que começar com as teorias clássicas, lá atrás, né? Que é uma disciplina só, Teoria Política, para o curso inteiro, né? O curso é tecnólogo, são 3 anos, então eu tenho que fazer um boa noite, não estou no grupo do Zap. Tá certo. Ah, você pode pegar aí eu não sei muito como faz isso não, certo? Mas a gente resolve isso. Maria Islã, a gente resolve. Pronto, Nandara vai resolver aí. Tá certo? Sem problema nenhum. A gente vai melhorando essa comunicação, certo? Com o passar do tempo. Então, vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que foi apresentado agora, sobre essa questão de como a gente vai operacionalizar isso aqui? Tem alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar? Nenhuma dúvida. Gostaria de participar do grupo também, tá certo, Ingrid. Bem, eu estou com o controle acadêmico, estou com ele aberto aqui. Nós temos aqui 32, 32 pessoas matriculadas e em curso. Tem ninguém com curso cancelado. E estou vendo que nós temos participando da aula 23 pessoas. Então, teoricamente, né, nós temos aí 9 pessoas que, né, de repente, não tiveram acesso. Pelo menos eu passei todas as formas de me comunicar, eu fiz a partir do primeiro dia de aula, né, da segunda-feira. Então, passei e-mail, criaram aí, entraram em contato comigo, muito legal, lá no e-mail institucional, eu passei a, a, as informações, como é que a gente iria trabalhar e tudo mais. Então, é importante que vocês façam as leituras prévias, né, para que a gente possa debater legal, fazer um debate bom, inclusive contextualizando, né, muita coisa em Hobbes muito interessante, é muito, apesar de ser conhecido como um teórico do absolutismo, né, Hobbes, o Leviatã, aquela coisa pesada, tem muita coisa interessante em Hobbes, né? Eu gosto muito de Hobbes, muito, é muito legal o Hobbes. Então, assim, é importante que vocês façam a leitura, certo, desses conteúdos, assistam a aula, porque lá na aula, né, nessa aula gravada, eu vou numa página, eu leio, eu comento, tal. É importante que vocês assistam, porque é uma oportunidade de você parar o professor e voltar para ouvir o que ele falou. Hobbes é irado, é muito legal mesmo, Hobbes. E o contexto histórico vivido, tanto por ele como por Locke, é muito importante. Eu vou passar uma leitura para vocês sobre Locke, que é muito legal, certo? O texto é muito legal, vocês vão usar esse texto para sempre, esse de Locke que eu vou passar para vocês, porque quando vocês forem dar aula sobre modernidade, se for história moderna, se for filosofia moderna, filosofia política, ou mesmo dentro das aulas de sociologia, falar sobre a modernidade, esse texto vai ser muito útil, né? Porque do ponto de vista histórico ele é muito, muito legal, muito claro, muito dinâmico para ministrar aulas no ensino médio.
É, porque e é incrível, né? Porque o, os textos, né? A gente lê esses textos, imagino que eu já li desses textos aqui. Os textos dos clássicos da política são legais porque são simples, né? E vão direto ao ponto conceitual. E a gente precisa ter formação conceitual muito bem alicerçada, porque faz toda a diferença. Faz muita diferença você ter os conceitos claros na sua mente, certo? E aí, textos que são bons, como esse do Varnage, que a gente vai ler sobre Locke, é um livro inteiro que eu vou passar para vocês em PDF, né, que eu tenho ele impresso também, mas vou passar para vocês o livro inteiro, não só tem Locke lá, tem de Hobbes a Marx, certo? Tem nesse livro, é de Hobbes a Marx, então vai ser útil para vocês, inclusive para outras disciplinas, né, Teoria Política 2, em toda a formação que de repente você vai fazer, uma seleção de mestrado, alguma coisa que precise ler a respeito desses autores, né? Uma coisa que é muito importante que a gente contribui como professor, não é nem as aulas, a gente ministrando, dando as aulas e tal, e falando sobre os conteúdos e coisa e tal. É a literatura que a gente disponibiliza para os alunos, né? Que a gente diz, olha, leia isso, esse artigo aqui é muito legal, esse livro tal, porque isso você fica para sempre com aquela literatura, né? Eu, como fazia história, quando fiz história lá atrás, né, nos idos da década retrasada, né, final do século XX, início do século XXI, vamos dizer assim, que eu fiz história, uma coisa que me chamava muita atenção era isso. Às vezes tinha um professor que, do ponto de vista pedagógico, ele não era muito bom. A aula era aquela aula meio maçante e tal, e coisa, mas o cara tinha um conteúdo fantástico. E antes de começar a aula, ele botava no quadro assim um referencial teórico sobre aquele assunto gigantesco. E aí você copiava aquele referencial teórico, na época não tinha internet, e aí, ou tinha de forma muito precária ainda, você pegava aquela literatura e ia atrás, né, na biblioteca, no sebo, ou mesmo quando o livro era novo, numa livraria, comprar o livro. Eu comprei muitos livros assim, e tive uma formação fantástica em história. Né? Apesar de hoje não ser um professor de história, já administrei aulas de história, claro, principalmente no início da minha carreira lá atrás, mas para a própria formação cronológica no cérebro. É muito legal, porque muitas das vezes eu estou aqui, assim, assistindo televisão e aparece uma imagem qualquer, eu digo, isso é década de 70, isso é década de 40. Isso não é século XX, não, isso é século XIX. Eu já sei pelas vestimentas das pessoas, pelo o ar, pelo que está acontecendo, que passa, por exemplo, num jornal, naquele filme, coisa e tal, isso aí é antes da Primeira Guerra Mundial, é depois e tal. Cada formação histórica. Né? Então, assim, acontece uma coisa no Irã agora. O Irã, a gente sabe muito bem que o Irã é o regime no Irã, o regime dos ayatolás. Né? Desde 1979, quando houve a Revolução Iraniana, a invasão da embaixada norte-americana foi uma confusão danada. Mas quando acontece uma coisa no Irã, já vem tudo isso na minha cabeça, né? Que eu li lá atrás, quando eu fiz história. Acontecimentos que estavam ali no frigir dos ovos mesmo, né? E tal. Então, assim, a formação histórica ela é importante e a literatura que a gente disponibiliza também é muito importante. O segundo tratado do governo, né, o segundo tratado de John Locke é o mais importante. É ali que está a base do pensamento liberal. E não é só do pensamento liberal, não. Ele vai refletir, inclusive, em várias cartas constitucionais, mundo afora. Né? A Carta da Virgínia, nos Estados Unidos, foi Locke que fez. Antes mesmo da Constituição, né? A Constituição norte-americana. A Constituição norte-americana, ela é lockeana. Veja bem que coisa, né? Imagina, você vai agora passar um tempo nos Estados Unidos, tudo pode acontecer, né? Que a gente às vezes acha que não, mas tudo pode acontecer. Você vai fazer um mestrado, uma coisa e tal, aparece uma oportunidade e vai. Chega lá, você vai para Filadélfia e está lá visitando a Carta Constitucional dos Estados Unidos, está exposta lá, né? E aí você vê aquela carta que foi redigida ali atrás pelos pais fundadores da nação norte-americana, totalmente baseada nos princípios do liberalismo de Locke.
e que ficou muito, assim, principalmente na academia brasileira, muito de lado. Muito de lado, né? A discussão sobre o pensamento de Locke, muito pejorativo também. Ah, o cara é muito superficial, é empirista, não sei o quê. Não, não. Ali está a base do pensamento liberal contemporâneo, né? Quando se fala em liberdade. Geralmente, quando a gente fala em liberalismo, fica uma coisa muito pejorativa, né? Muito ligada àquela polarização direita-esquerda. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Liberalismo tem a ver com liberdade, e liberdade tem a ver com direitos individuais. É feita a questão do socialismo, né? Ficou aquela coisa dos regimes que aconteceram lá atrás na União Soviética e tal. Mas não, o socialismo é aquela ideia de que você pode criar mecanismos de igualdade material e tal. Então, ficou essa coisa nessa briga de direita e esquerda, e aí o cara se diz de esquerda, eu sou de esquerda, mas sou a favor das liberdades individuais. E aí é aquela coisa maluca, né? Fica aquela coisa maluca. O cara tem que vestir uma camisa. Não, ninguém tem que vestir camisa nenhuma. A gente tem que analisar as coisas e ver o que é melhor. E, logicamente, o que é melhor para qualquer sociedade é uma sociedade, é a liberdade, é você ter acesso a bens de consumo, é você ter acesso aos serviços públicos, bons serviços públicos. Isso, por exemplo, quando eu falo, eu quero uma escola pública de qualidade, eu estou sendo socialista. Quando eu digo, eu quero menos intervenção do Estado na economia para que eu possa investir mais no meu negócio, eu estou sendo liberal. Né? Em algum momento a gente é liberal, em algum momento a gente é socialista. A verdade é essa, tá certo? Não tem essa coisa. Então, o que a gente vai discutir, sobretudo aqui, não é direita e esquerda, ou o que está certo e errado. A gente vai discutir o que os caras pensaram. E a gente vai ver que tem coisas interessantes, tem coisas que a gente não vai achar interessante, que a gente vai achar que não é legal, mas que foram fundamentais para o que a gente entende hoje por democracia contemporânea. Para o que a gente entende hoje por divisão de poder, para o que a gente entende hoje de limitar poder. Por mais que você deteste um representante ou um parlamentar qualquer, ou mesmo um presidente da República, ou um primeiro-ministro de tal e tal país, esses caras, numa democracia, nunca vão ficar eternamente no poder. A não ser que haja um golpe, né? Um golpe militar, um golpe civil-militar. Muito difícil ter golpes na América Latina sem a presença de forças armadas. Imagina, democracia é um exercício muito difícil, minha gente, porque a gente tem que colocar quem está armado para obedecer quem não está. Vê só que coisa difícil. Você colocar quem está desarmado para mandar em quem está armado. Ok? A democracia é esse eterno dilema aí. E, logicamente, quando ela é frágil, quem está armado tende a cutucar quem está lá desarmado no governo para manter seus privilégios e tal. E isso acontece no contexto latino-americano. E isso acontece no Brasil. Só que a gente não vai discutir isso, infelizmente, nessa disciplina não vai ter como a gente discutir relação civil-militar. Mas eu tenho lá no meu canal do YouTube uma discussão sobre relação civil-militar, que quem tiver interesse vai lá, abre e vê, inclusive com literatura que eu disponibilizo e tudo mais, para fazer leituras a respeito. Certo? Mas o que a gente vê é que há muitas discussões superficiais, certo? No Brasil, houve uma transição da ditadura para a democracia, lá em meados da década de 80, mas até hoje nós não conseguimos transitar todo o processo. Veja só, eu já vi ministros da Suprema Corte dizer que o Brasil é uma democracia consolidada. Mas vocês acham que a democracia brasileira ela tem o mesmo potencial de uma democracia nórdica, de um país europeu? Claro que não. Ela também não é uma democracia de fachada, como, por exemplo, a gente tem nos países do América Central. Mas ela não é uma democracia consolidada. Se não é consolidada, é porque ela não atravessou todo o processo ainda. Lá atrás, em meados da década de 80, houve uma transição tutelada, o que a gente chama de tutela amistosa entre uma elite civil e uma elite militar. E é uma coisa que é muito interessante também. O conceito de elite, ele muda na discussão da política, da ciência política contemporânea. Geralmente a gente fala de elite, a classe dominante. E a não elite é a classe dominada. É assim que fica nessa dicotomia, que na verdade ela esconde muita coisa.
Elite é quem está no poder. Ou seja, hoje quem está fora do poder pode amanhã ser elite. Ok? Então, quem governa, quem tem poder de decisão, é elite. Quem não tem, não é elite. Então, sai daquela concepção, certo? Que a gente não enxergava muito bem, a gente passa a enxergar realmente o que é. Quem tem poder de caneta, quem tem poder de espada, quem tem poder de legislar, quem tem poder, esses são a elite. Agora, numa democracia, nenhum deles numa democracia consolidada, nenhum deles pode estar acima da lei. Se existem pessoas acima da lei, é porque a democracia não está consolidada. E lógico que eu estou falando de uma lei que respeita o Estado de Direito. E o Estado de Direito democrático é um Estado que, em primeiro lugar, ele serve para garantir aos indivíduos os seus direitos básicos de cidadania. Direito à vida, aos bens e à sua liberdade de se expressar. Certo? Se um Estado ou instituições do Estado limitam um dos três, alguma coisa está errada. Lógico, não existe liberdade total. A liberdade do indivíduo, como a gente vai ver em Hobbes, né, que se não tiver limites, o que vai imperar é a guerra de todos contra todos. Quando a gente enxerga a liberdade nossa, ela vai ter um limite na liberdade do nosso vizinho, do outro, certo? Da lei, o que a lei diz, o que a lei prescreve. E nós estamos vivendo um momento agora muito delicado, né? Com os decretos dos governos, dos governadores de estado, dos prefeitos e tal, que dizem respeito a essas liberdades. E aí precisa ser debatido de forma muito serena. Mas são pontos que não são triviais na discussão da teoria política moderna e, sobretudo, na discussão política contemporânea. Qualquer tomada de decisão que vá de encontro à liberdade dos indivíduos ou contra as leis, porque a lei ela só tem um lugar que pode ser mudado. É num lugar onde nós, através do voto, colocamos pessoas para nos representar, que é no Poder Legislativo. É só lá que pode mudar leis. Lógico, pode haver uma proposta por parte do Poder Executivo, um projeto de lei, mas não é lei ainda. Pode ter uma provocação da Suprema Corte, mas a Suprema Corte não pode criar lei também, certo? Só quem pode criar leis são os representantes do povo no Poder Legislativo, certo? Então veja a importância de nós entendermos o funcionamento das instituições, para depois nós refletirmos sobre as ações dos indivíduos. Se as ações desses indivíduos estão fora da lei, aí nós podemos dizer que esse indivíduo está abusando do poder. Certo? Abuso de poder é justamente quando quem está no poder usa de atribuições que não são atribuições daquele poder. E aí a gente precisa entender isso. E onde é que a gente vai beber isso? Na teoria política moderna. Sobretudo no federalista. No federalista. Certo? Que o James Madison, preocupação dele lá, um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, foi justamente limitar o poder do presidente dos Estados Unidos. Vê só. Né? Então, o limite do poder é uma das características da democracia contemporânea, o que não era na democracia antiga. Democracia antiga era a vontade da maioria, como Rousseau dizia, e ponto final. Ou seja, as minorias que se explodam, estão erradas, tem que concordar com a maioria. Esse pensamento, ele deixou de ser democrático na modernidade. Ele passou a ter outro conceito na modernidade, de tirania da maioria. Alex Tocqueville trabalhou com isso, John Stuart Mill, está aqui no livro Os Clássicos da Política. Leiam, a gente vai discutir alguns autores aqui. Não tem como discutir todos, mas vocês têm como lê-los, porque eu estou aqui justamente direcionando. Leia. Por que não se lê Alex Tocqueville na Universidade Federal? Por que não se lê o John Stuart Mill? Caras que foram fundamentais. O John Stuart Mill, junto com Edmund Burke, foram fundamentais para o que é hoje a democracia inglesa de Westminster. Foram fundamentais. Foram eles que lançaram as bases do que é hoje esse regime político. Que no início não era uma democracia, era um regime aristocrático de escolha. Quando houve a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa na Inglaterra, no século XVII, e que houve a vitória do parlamento sobre o rei, se instalou, primeiramente, uma ditadura, a ditadura de Oliver Cromwell, tem até um filme sobre isso, Cromwell, o nome do filme, e depois veio
o regime, né, de monarquia constitucional limitada, por uma Constituição que nem escrita é. Nunca foi. São várias leis que fazem a Constituição da Inglaterra. E quem diz o que é constitucional e o que não é constitucional não é a Suprema Corte, é o próprio parlamento. Não existe na Inglaterra uma instituição como a Suprema Corte, aqui, o STF. Muitos ficam dizendo, o STF é imprescindível para a democracia. Não existe democracia sem corte revisional, como a gente chama. A principal função do STF brasileiro é garantir que a Constituição seja respeitada. E é muito difícil isso, por quê? Porque existem muitas leis que são anteriores à Constituição de 1988. Então, por exemplo, o Código Penal é de 1941. Imagina quantas leis tem lá e precisam ser ajustadas para não passar por cima da Constituição. De quem é esse papel? Da Suprema Corte. Por isso que os caras lá, os ministros, têm que ter conhecimento ilibado. Os caras têm que ter um conhecimento jurídico fenomenal. Só que a indicação é política. Imagina como é. Então, veja bem, a gente tende a olhar, muitas das vezes, de uma forma caolha para as coisas. Eu sou contra isso porque é legal, mas é imoral. A escolha dos ministros da Suprema Corte é legal. Eu não vou dizer que é imoral, que eu deixo para vocês refletirem. Tá certo? Mas quem indica e quem sanciona é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quem indica? Presidente da República. Quem sanciona? O Senado. O Senado faz uma sabatina com um cara que é indicado para ser o ministro da Suprema Corte. E essa sabatina, o Senado pode vetar a indicação do presidente ou não vetar. Até hoje nunca foi vetado. Desde da redemocratização para cá, nenhum presidente, nenhum deles, Sarney, inclusive tem gente desde a época do Sarney aí na Suprema Corte, né, que só se aposenta aos 75 anos. Lula, Fernando Henrique, todos os presidentes da República indicaram e todas as indicações foram aceitas. Não se passou. Tem ministro da Suprema Corte que não passou em concurso público para juiz. Juiz, de uma forma geral, federal ou estadual. Certo? É uma indicação política. Ok? Então a gente tem que refletir as coisas de uma forma muito ampla. Às vezes a gente está discutindo coisas na universidade e tem coisas que acontecem desde sempre, ninguém discute. Certo? Que é essa forma. Existem prerrogativas que não foram tocadas com a redemocratização. Ou seja, na hora lá que as elites se juntaram, tanto a elite militar como a elite civil da época, fizeram uma série de acordos para haver o processo de abertura política, que foi ameaçado diversas vezes, diga-se de passagem. Foi ameaçado diversas vezes. Diversas vezes. Mas isso é uma discussão que a gente pode ter em outra oportunidade. Mas só para a gente entender como é complexa a questão política. Ela não é fácil. Às vezes a gente entra num curso de Ciências Sociais pensando, porra, eu quero fazer Ciências Sociais, porque quando eu sair daqui, eu quero entender, você vai entender um pouquinho mais. Mas é muito complexo o processo. É histórico, é social, é antropológico, é cultural, é político, é institucional, é econômico, é tudo. Então tem várias formas de a gente explicar esses fenômenos. Certo? E os atores políticos, como o Hobbes coloca, os atores políticos, eles buscam o poder. Veja lá as 3 causas da guerra, de Hobbes, o que é que ele diz sobre as 3 causas da guerra? Então, procurem ler, fazer uma leitura sempre pensando no presente. O que você lê e lembrou alguma coisa do presente, anote. Anote e diga, eu vou perguntar isso ao professor Zé Maria na aula. Se tem alguma relação, tal coisa. Certo? Para a gente ter discussão. Porque os conceitos só ficam apreendidos quando a gente discute esses conceitos. Não só lê. Lê, escreve e debate. Lê, escreve e debate. Cientista social é isso. Ele lê, ele escreve e ele debate. Ele lê, ele escreve e ele debate. E o cientista político, ele, além de ler, escrever e debater, ele vai atrás de comprovações empíricas. Então, hoje, por exemplo, para você ser um cientista político, algumas ferramentas que no passado nem de longe passavam na mesa de um cientista social para ter formação em ciência política, hoje é praticamente exigência. Uma das exigências que a gente tem, e eu digo para vocês, é complexo isso. Uma das exigências é o conhecimento em estatística. Veja só, né, que coisa.
um conhecimento metodológico em estatística. Lógico, aí vocês estão fazendo um curso para ser de licenciatura em sociologia, ciências sociais, em sociologia. Mas, aí eu estou falando da formação do politólogo, né? De repente você quer galgar coisas maiores. Termina a licenciatura, eu fiz licenciatura em História. Terminei a licenciatura em História e parti para a ciência política. E na ciência política eu não fiz. Eu trabalhei muito tempo antes de entrar na universidade. Eu comecei a minha faculdade com 24 anos em História. Né? Com 24 anos. Lá atrás. Eu já era profissional de uma outra área. De propaganda e publicidade. Né? Eu tinha uma formação técnica, autodidata nessa área. Já trabalhava há muito tempo. Eu vim realmente largar essa profissão muito tempo depois. Trabalhei 11 anos com isso. Depois eu passei mais alguns anos como professor em instituições privadas. Quando eu entrei na UFCG, a minha carteira já tinha 18 anos assinada. E já faz 10 que eu estou na UFCG, né? Então, antes de entrar, eu trabalhei em várias outras coisas. E nessas outras coisas que eu trabalhei, eu trabalhei em campanhas eleitorais para presidente da República, eu trabalhei em consultorias, eu trabalhei em institutos de pesquisa, eu trabalhei em sala de aula, fiz muita coisa. E percebi que, principalmente quando eu estava fazendo meu doutorado, como a estatística ajuda o cientista social. Principalmente para você interpretar opiniões, quando a gente vê pesquisas eleitorais, tal, a estatística que está ali, que é uma estatística fácil, descritiva. Quando você quer testar causalidade, aí você vai para uma estatística mais sofisticada, uma estatística inferencial, que a gente chama, com modelos de regressão multivariada, onde a gente pega os conceitos e substitui a definição desses conceitos por indicadores numéricos. Né? Criamos conceitos para substituir outros conceitos que são muito amplos. Por exemplo, violência, que é o que eu estudo, uma das coisas que eu estudo, que é a violência. Né? Violência é um conceito polissêmico, muito, muito amplo, diverso. Né? Um grito pode ser violência, né? Uma agressão física, uma violência moral, né? Por exemplo, que é feita com os homossexuais, é uma violência moral, e tem a violência propriamente dita, né? Provocada por homofobia, que é o assassinato ou a agressão violenta para indivíduos homossexuais e tal. Então, são vários. E eu preciso, muitas das vezes, para fazer estudos, de criar conceitos que possam ser operacionalizáveis do ponto de vista matemático. Por exemplo, como é que eu sei que está crescendo a violência contra um determinado grupo social, ou contra os mais jovens, ou contra os negros e tal, se eu não tiver indicadores? Porque eu vi isso num programa de televisão? Não. Eu, como cientista social, tenho que levantar os dados estatísticos, eu tenho que criar proxies, né, que são os termos que a gente usa para substituir conceitos muito amplos. Então, por exemplo, desigualdade. Porra, desigualdade é algo muito amplo também. Como é que eu mensuro desigualdade? Tem como mensurar desigualdade? Né? Ou a gente vai observar a desigualdade como algo tipo uma favela é pobre e um edifício de luxo é rico. Isso não é interpretação sociológica. A gente vai atrás de proxies, de indicadores. Então, um índice de Gini mede concentração de renda. Aí eu uso isso. A renda domiciliar per capita, ou seja, essa renda domiciliar per capita, ela vai me dar a diferença, né, dessa renda numa região, ou no país, ou entre países. O índice de desenvolvimento humano, que é um indicador também, multivariado, são 7 variáveis. Né? Variável de renda, variável de escolaridade e variável de longevidade. Então, são indicadores que a gente precisa dominar, certo? Para fazer uma boa ciência, uma ciência interpretativa da sociedade. Lógico, tem os trabalhos da antropologia, etnográficos, da sociologia também, com o uso de entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, tudo isso é válido. Mas para a gente fazer estudos mais amplos, com números de casos gigantescos, só com estatística. Então, o que a gente vê é que cada vez mais a formação, essa formação em ciência social, em ciência política, sociologia e tal, ela vem exigindo do profissional domínios de ferramentas que antes não eram. E hoje é tranquilo porque a gente tem software para fazer isso, certo?
tem softwares. É só dominar os softwares, que é muito fácil para vocês mais novos, mais jovens, é muito fácil. Certo? Pois bem, tem uma pergunta aqui, depois da aula síncrona a gente volta para comentar o assunto ou encerra a aula? Não, vai ter a aula síncrona até às 7h30. Certo? Depois tem um conteúdo sobre Thomas Hobbes, que eu já passei o link para vocês aí do vídeo. Vocês vão assistir, veja só, vocês vão assistir o vídeo e ler o texto. Então, eu não acredito que vocês daqui para... enfim, vou terminar essa aula daqui a meia hora. Né? Então, 10 horas da noite a gente vai voltar. Vocês querem voltar às 10 horas da noite? Para mim não tem problema nenhum, porque eu vou dormir meia-noite. Tá certo? Então, o que eu pensei? A gente tem essa aula até 7h30, ainda tem um dispositivo que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. A leitura, né? Para ser bem didáticozinho, a leitura que é para ser feita nesse momento já é conteúdo já registrado em aula. É Hobbes. Thomas Hobbes, aqui no livro dos Clássicos da Política, gostoso de ler, tranquilo, certo? O capítulo 3, Hobbes, o medo e a esperança, Renato Janine Ribeiro, que eu explico lá, tem 45 minutos, sei lá, o vídeo é de 36 minutos sobre Hobbes. 36 minutos, o vídeo. Então, eu sugiro que vocês leiam antes de assistir o vídeo. Vocês façam a leitura e aí assistam o vídeo. Aí vocês podem ficar à vontade, certo? A gente pode pode acertar um horário melhor do que depois voltar, encerrar a aula, vocês vêm para depois voltar. Não, primeiro eu quero que vocês leiam com tranquilidade, tem tempo. A aula está lá disponível o tempo inteiro. Tem tempo, certo? Eu quero que vocês façam as questões, porque a aula que eu vou discutir o texto, eu não vou ficar fazendo a mesma coisa que eu já fiz lá na aula gravada. Eu quero que vocês tragam as dúvidas e questionamentos. A aula vai se dar assim. Então, na próxima semana, eu vou fazer a mesma coisa. Vou mandar um link às 17h50 para o WhatsApp. A partir das 18 horas eu vou começar a aula e a aula vai ser em cima do texto de Hobbes. Ou seja, da aula que está lá no canal do YouTube e da leitura que vocês fizeram. E aí eu vou começar a aula dizendo, e aí, o que é que vocês acharam de Hobbes? E vocês vão ter que se manifestar. Tá ok? Entendeu ou tem alguma dúvida? Eu estou ouvindo um grilo aqui na minha sala. Alguém discorda? Quer falar alguma coisa? Tem 24 pessoas aí na sala. Nada? Não vão falar nada, não? Entenderam, então, no caso, né? Podem responder, pessoal. Uma pessoa dizer alguma coisa. Levantou a mão. Certo? Pode falar. A gente entendeu sim, professor. Que coisa boa. Fico muito feliz. Então, vocês agora não. Quando terminar aqui, certo? Ainda tem 27 minutos. Certo? Então, quando terminar aqui, eu vou encerrar. Vou disponibilizar essa aula de novo. Né? Vocês vão poder assistir essa aula quantas vezes quiser, essa que eu estou ministrando. E aí, vocês fazem isso que eu falei. Leiam o texto e assistam a aula. Porque na semana que vem vai ser Hobbes. Certo? E eu vou discutir Hobbes das 18 às 19h30. Porque logo na sequência é Locke. A gente vai ter que fazer essa dinâmica, não tem como ficar. Por isso que eu digo, a gente tem 8 dias aí para ler, ver aí a videoaula, tá certo? O que eu falei aqui nessa aula síncrona, que está sendo gravada e vai passar a ser assíncrona também. Tá bom? Vocês estão entendendo? Então, semana que vem, de 18 às 19h30, eu vou discutir as dúvidas e os questionamentos da leitura de Hobbes e da exposição que eu fiz no canal, no YouTube. Terminou às 19h30, já é para pegar a leitura de Locke. Porque a leitura e a aula de Locke, que é inclusive mais extensa, porque o texto de Locke é mais denso do que esse aqui. E aí vai ser mais de 1 hora de vídeo sobre Locke. E aí eu sugiro que vocês façam as coisas
organizadas. Por isso que eu falei da autonomia do estudante. A gente vai precisar dessa autonomia aqui. Ok? Então, vocês vão assistir àquela hora de aula de Locke, ler o texto sobre Locke, e na outra semana, de 18 horas às 19h30, eu vou discutir as dúvidas que vocês tiveram sobre Locke. Entendeu? Muito provavelmente, e aí, no dia, como eu coloquei lá, né, no conteúdo, né, aqui, no dia 17/3, já veremos a avaliação. Então, a coisa vai ser meio que uma dinâmica mais rápida. Eu não vou dizer corrida, porque eu não gosto disso, parece uma coisa de qualquer jeito, mas mais rápida a dinâmica. Certo? Já se passou 5 minutos. Ainda tem 25 minutos. Eu agora vou começar, certo? Esse material. Vocês já ouviram falar na revista The Economist? Alguém já ouviu falar na revista The Economist? Não. Não. É uma das principais revistas, certo, do mundo. Então, essa revista, The Economist, ela lança um documento todo ano chamado Democracy Index, ou seja, índice de democracia. Lógico, isso aqui que eu vou mostrar para vocês não vai ser exigido como conteúdo, não. Esse material que eu vou mostrar para vocês aqui é somente para vocês terem uma ideia da importância de se dominar conceitos da teoria política moderna. Certo? Então, o Democracy Index é um documento lançado anualmente, desde o ano 2006, que lançam. Eles me passam isso por e-mail, inclusive, de tanto que eu já baixei esses documentos e li e dei aulas a respeito, e fiz trabalho de pesquisa, trabalho de iniciação científica. Muita gente usou isso para fazer dissertação de mestrado comigo e tal. E aí esse material é o seguinte, esse documento, inclusive esse do ano 2020, o Índice de Democracia de 2020, não é? Ele contextualiza aí a questão do coronavírus. A Estátua da Liberdade aí com máscara. Então, o que é isso, né? Na verdade, hoje, quando a gente vai analisar e avaliar regimes políticos, quando eu falo a gente, são os órgãos internacionais, as principais agências de insumo, o Banco Mundial, certo? Eles avaliam o nível de democratização dos países, que está chamando aí de qualidade da democracia no mundo, tá vendo? Nós temos o índice de democracia baseado em 5 categorias. Eles mensuram 5 categorias na pesquisa do índice de democracia, sejam processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Veja, quando eu falo processo eleitoral e pluralismo, eu estou falando de um conceito que nasce na modernidade. São mecanismos eleitorais de escolha de governantes. Funcionamento do governo, participação política, cultura política, liberdades civis, né? Civil liberties. É justamente na modernidade que isso vai começar a ter força. O indivíduo. Se lembra lá do individualismo burguês, aquela história? O indivíduo, independente de ser burguês ou não. As liberdades civis antecedem o direito de votar e ser votado. Esse índice mensura, né, a classificação dos regimes políticos em cima dessas 5 variáveis, ou categorias, como eles chamam, e classifica os países em 4 tipos de regime político. Imagina, tipologias, coisas que desde a época de Aristóteles se fazia. Em democracias cheias ou democracias consolidadas, full democracy, democracias falhas ou flower democracy, regime híbrido ou regime autoritário. Imagina agora, você vai classificar os regimes políticos da América Latina. O Brasil estaria situado aonde? É uma democracia consolidada? É uma democracia falha? É um regime híbrido ou autoritário? É justamente isso que se faz nesse documento, baseado nessas 5 categorias que eu acabei de falar. Dentre elas, liberdades civis, eleições, né? Coisas que nasceram lá na modernidade. Então, o foco, né, deles é analisar a democracia ao redor do mundo e se houve impacto do coronavírus aí. Uma coisa que é do ano 2020, né?
E aí eles definem e mensuram democracia. Veja só, os termos liberdade e democracia geralmente são usados de forma intercambiada. Porém, os dois conceitos não são sinônimos. Né? Então, a liberdade é moderna, a democracia é antiga. Democracia, ela pode ser praticada de diversas formas, ela é avaliada de diversas formas, diversos princípios institucionais, mas protegendo a vida, protegendo a liberdade. Praticamente há um consenso aí entre nós, cientistas políticos, que uma democracia ela deve, no mínimo, garantir alguns direitos fundamentais, algumas questões fundamentais. A democracia inclui governo baseado na maioria, na regra da maioria, consenso entre dos governados, a existência de eleições livres e limpas, proteção às minorias, os direitos das minorias e respeito aos direitos humanos. Democracia pressupõe igualdade perante as leis, devido processo legal e pluralismo. Veja que coisa. Né? Então, o sujeito, quando foi definir a democracia, lá no Democracy Index, ele usou conceitos que nascem no que a gente vai discutir aí na teoria política moderna. Já pensou? Que coisa, né? Então, um teórico contemporâneo, Robert Dahl, ele cunhou a definição do conceito de poliarquia, que está aí, poliarque, e os componentes da poliarquia são justamente esses que a gente acabou de falar. Então, a maioria dos cidadãos adultos tem direito ao voto, né? Tem direito à transparência do processo eleitoral. Líderes políticos têm o direito de competir por votos. As eleições são livres e limpas. Todos os cidadãos são livres e os partidos políticos também são livres e outras organizações para se manifestar, inclusive, contra o governo. Todos os cidadãos têm liberdade de expressão. E todos eles têm direito a ser ouvidos nas suas questões políticas. Então, diversidade de informação, sobre a existência de proteção das leis, né, das leis individuais. As políticas governamentais dependem de votos e de outras formas de se expressar, né, expressions of preference, preferências de expressão, formas de se expressar. Então, a gente vê agora, por exemplo, no Brasil, pessoas se manifestando nas redes sociais, sendo ameaçadas, sendo presas sem devido processo legal. Isso não é democrático. Né? E aí, a questão que a gente precisa discutir de forma clara. O que é democracia? Né? E o que é democracia passa por esses conceitos contemporâneos, conceitos que estão, a sua base, muitos desses conceitos, a sua base nasce na modernidade com esses pensadores, até em Hobbes, como a gente vai ver. Então, o Robert Dahl, em Poliarquia, cria o conceito de poliarquia, porque não vê no mundo, no momento que ele escreve, em 1970, países realmente plenamente democratizados. Então, ele vai criar o termo poliarquia, e que para que haja uma poliarquia, ou seja, um regime político seja poliárquico, não é? Ele precisa preencher esses requisitos, que nada mais são do que eleições livres, limpas, pluripartidárias e periódicas, onde a maioria adulta da população tem acesso tanto a votar como a ser votado, garantias aos direitos políticos e civis, direito civil, direito à vida, liberdade de expressão, direito político, de se votar e ser votado, direito a ser julgado em casos de acusação por um judiciário independente. São questões ligadas aos conceitos de democracia contemporânea que é discutido por teóricos como Hobbes, Locke, Rousseau e o federalista. Quando a gente fala em participação política, cultura política, a gente está falando de Rousseau na sua base. Quando a gente fala liberdade individual, voto, pluripartidarismo, a gente está falando desses autores aí, como, sobretudo, o Locke e o federalista. O John Stuart Mill está passando aqui no carro da polícia, mas é normal, certo? Aqui é direto, aqui perto de casa. Então, veja bem que coisa interessante, pessoal. Não sei se vocês estão acompanhando aí, espero que sim, acompanhando bem. Tem 23 pessoas aí
antenadas. Todos esses dois materiais eu vou passar para vocês, certo? Mas eu quero que vocês se concentrem hoje em Hobbes. Só estou falando isso aqui para mostrar para vocês a importância da gente dominar os conceitos. Hoje a gente não fala, regime fascista, regime nazista. Isso não existe mais, tá certo? O que nós temos são regimes autoritários. Regimes híbridos, ou seja, que apresentam algumas poucas características de democracia, democracias falhas e democracias consolidadas. Percebam aí, nessa tabela número 1, que de 167 países analisados pelo Democracy Index, apenas 23 países, ou seja, 13,8%, e 8,4% da população do mundo vivem em democracias consolidadas. Então, a maioria vive em democracias não consolidadas, que são as democracias falhas e os regimes híbridos. E 34,1% dos países são plenamente autoritários. Países autoritários na América Latina: Venezuela, Cuba, Guatemala e Nicarágua. São os países plenamente autoritários, hoje já classificados, porque são países que não respeitam as liberdades individuais, as eleições são fraudulentas, não há pluripartidarismo, a imprensa é estatal, você não pode criticar o governo, jornalistas estão presos sem o devido processo legal. Isso é o que caracteriza um país não democrático ou autoritário. Aqui está o mapa mundi. Os regimes autoritários são classificados de 0 a 4. E nós temos os regimes autoritários na América Latina ali, ó, os que eu falei. Em laranjado, tá vendo? Os regimes híbridos vai até 6. As democracias falhas vai de 6 a 8. E as consolidadas de 8. Na verdade é 7,99. Não é 6, é 5,99. E não é 4, é 3,99. Certo? Eu já mensurei isso diversas vezes. Inclusive, fizemos vários trabalhos a respeito. Né? Quem tiver interesse pode me solicitar que eu passe esses trabalhos publicados, inclusive, para vocês darem uma olhada. Veja ali como o lado direito, né, do planeta, né, pelo menos no mapa aqui que a gente está tendo de frente, é não democrático. A África, coitada, né, a maioria dos regimes, né, longe de serem democráticos. Né, o leste europeu, com grandes dificuldades de instalar democracias. A Ásia, né, também. Está ali a China, país autoritário, apesar de existir uma grande liberdade comercial. Então, gente, a metodologia do The Economist, né, ela indexa aí, do Democracy Index, né, mensura a escala de 0 a 10, baseado em 60 indicadores, que são distribuídos naquelas 5 categorias que eu já falei para vocês: processo eleitoral e pluralismo, liberdade de serviço, funcionamento do governo, participação política e cultura política. Cada categoria ela é avaliada de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, e tem também o que ele chama de overall, né, que é justamente a média geral desses países. As democracias consolidadas, elas são definidas, né, países com essa característica, basicamente você tem eleições livres, pluripartidárias, liberdades políticas e civis, são respeitadas, não é? Então você tem uma cultura política bastante contundente, o funcionamento do governo é satisfatório, com transparência, o governo geralmente não passa por cima de suas atribuições, há uma mídia independente e diversa, diversificada, vários veículos de informação, há um sistema eficiente de freios e contrapesos aos 3 poderes, o judiciário é independente, né? Então nós temos aí o full democracy caracterizado por essas questões, e perceba que as definições contemporâneas são definições que buscam analisar o funcionamento das instituições garantidoras dessas liberdades e desses funcionamentos políticos. As democracias falhas, geralmente você tem aí uma mídia que sofre algum tipo de restrição, as liberdades civis básicas, pelo menos, são respeitadas. Isso aí é muito... O Brasil é classificado como democracia falha. Imaginar que um país como o Brasil tem notas razoáveis em liberdades civis, porque o foco, sobretudo, é na liberdade de imprensa. Mas temos jornalistas presos sem devido processo legal, nós temos
pessoas que se manifestaram nas redes sociais contra figuras das instituições que terminaram sendo detidas sem o devido processo legal. Nós temos pessoas que são assassinadas, diversas, né, num país como o nosso, muito violento, e que o Estado simplesmente deixa para lá, não há sequer uma investigação. Então, isso aí é contestado no caso do Brasil. Então, você tem aí outras questões, como cultura política, mas os níveis são mais baixos do que, né, o nível de democracias consolidadas. Os regimes híbridos, você tem praticamente uma eleição que ela é de fachada, então as eleições são irregulares né, elas são pouco livres e limpas. Os governos sofrem pressão de partidos de oposição. Os governos pressionam os partidos e candidatos de oposição, então são perseguidos, né, muitos deles assassinados. Então há uma série, uma limitação no que diz respeito à participação política. Os níveis de corrupção são muito altos. A sociedade civil ela sente dificuldade de se manifestar. A pressão em cima de jornalistas, a liberdade de imprensa, e o judiciário não é independente. E os regimes autoritários são estados que não há pluralismo político, certo? Eles são muito circunscritos, ou quando não realmente proibidos. Muitos desses países são verdadeiras ditaduras, não tem outro nome, certo? Aparece aqui e acolá algumas instituições da democracia só para tapear, mas são muito pouco substantivas. Eleições, quando elas ocorrem, não são livres e limpas. Então há um desgaste, abusos das liberdades civis, né? As pessoas não têm suas liberdades civis garantidas. A mídia, tipicamente estatal, né? Ou seja, você não tem uma mídia livre. Imagina você ter que assistir somente a TV estatal, como acontece na Coreia do Norte, como acontece em Cuba, certo? Na Venezuela, praticamente hoje, quem tem a hegemonia da imprensa é o Estado, o governo, Estado, partido e exército se transformam numa mesma figura. Então há repressão aos críticos do regime, do governo, e a independência do judiciário ela não existe, até porque muitas das vezes nem sequer tem um judiciário. Né? Então, veja esses elementos, eu só trouxe os elementos conceituais, certo? Para mostrar a vocês aqui como esses conceitos que a gente vai trabalhar na disciplina são importantes para nós entendermos os regimes políticos contemporâneos. Então, conceito, por exemplo, o conceito de império da lei, de respeitar as leis do Estado como uma forma de ordenamento social e garantia da integridade física, da propriedade e tal, em Hobbes, os direitos civis, né? Em Locke, né? Você não ser subtraído, não sofrer nenhum tipo de agressão, não ser condenado a nenhum tipo de sanção sem que haja devido processo legal. Locke, né? Principalmente no segundo tratado do governo civil, como acho que a Nandara falou que estava lendo o segundo tratado do governo civil, certo? A questão da participação política, cultura política, não é, de uma maior participação direta, mesmo tendo democracia eleitoral, democracia representativa, a gente bebe isso em Rousseau, tá certo? O republicanismo, né, que é justamente você colocar em primeiro lugar a sociedade, as leis, do que os seus interesses próprios, né? Isso se falando daqueles que estão no poder. O republicanismo é isso. A coisa pública, a res pública. Então a gente vê muito isso em Rousseau. E os mecanismos de freios e contrapesos ao poder, e não só mecanismos só entre os poderes, né? Quando a gente falou da tripartição do poder de forma harmônica, como a gente vê em Montesquieu. Mas também limitar o poder dos governantes e, sobretudo, do Estado, né, que é esse arcabouço geral onde os poderes estão encaixados, em cima dos indivíduos. Certo? Então, esses mecanismos de freios e contrapesos a gente vai encontrar no federalista, quando a gente for ler o federalista. Certo? Então, essa discussão contemporânea que a The Economist traz todos os anos, que a gente vê direto na televisão, fulano não é democrático, geralmente porque o cara não foi a favor da maioria. Não. Ser democrático é respeitar a vontade da maioria e os direitos da minoria e as leis. Eu não posso usar em nome sei lá,
da igualdade social, por exemplo, o não respeito às leis. Por quê? Porque não foram leis criadas por um rei, ou um poder executivo, ou um partido político sozinho no poder, como a gente via na antiga União Soviética. Foi criada no legislativo, eleito pelo povo. Certo? A Constituição de 1988 ela foi feita pelos deputados e senadores da República Brasileira. Se existe alguma lei ali que a gente não concorda, ela só pode ser modificada naquele mesmo lugar por outras pessoas que foram eleitas e tal. É assim que funciona na democracia. Vontade da maioria, respeitada sobretudo nas urnas. Direito das minorias, respeito aos direitos humanos. Né? Os direitos humanos não são os direitos sociais. São os direitos civis, políticos e os sociais. Certo? Eu posso ter direito social respeitado em ditaduras. O cara não pode passar fome. Então vamos botar lá um café da manhã, um almoço e um jantar. Pronto, eu estou garantindo o direito dele social a não passar fome. Mas se ele for criticar o governo, por exemplo, o almoço estava ruim, eu posso ser preso. Porque não tem liberdade civil e muito menos política. Está entendido? O tamanho da bronca que a gente vai enfrentar agora, teórico-conceitual, ela não é pequena. Pois bem, gente, era esse o recado que eu queria dar para vocês nesse nosso primeiro encontro. Certo? Então, podem botar a mão na massa aí, baixar o textozinho PDF, que já está lá no Zap. Quem não tiver o texto, pode passar um e-mail para mim. Meu e-mail, eu vou anotar aqui os dois. Porra, já saiu tanta coisa aqui. Tá acabando. E esse aqui, mas eu peço a vocês, eu peço a vocês que, se forem enviar, enviem do Gmail, porque o Gmail cai logo no meu celular e tem mais espaço. Esse da universidade, às vezes, cai no spam, não chega, porque o espaço dele é pequeno. Certo? Então, eu vou agora abrir espaço, aí temos 3 minutos ainda para encerrar. Vocês têm alguma dúvida a respeito da disciplina, da aula? Querem falar alguma coisa? Só uma dúvida, professor. No dia das Fale. avaliações, não terá aula, é isso? Não. O que a gente vai fazer não vai ter aula de conteúdo. A gente vai ter um momento de 18 a 19h30 para a gente falar sobre a avaliação. E aí, quando terminar, entendeu? Aí, quando terminar, aí eu passo a prova para vocês e vocês têm 24 horas. Vamos supor que eu passo a prova às 19h31, vocês têm até 19h31 do dia seguinte para enviar a prova respondida, que eu vou explicar nesse primeiro tempo, né? De 18 às 19h30. E aí, computa-se no sistema lá, eu boto algumas horas lá, tal, até porque eu vou ter que completar as 60 horas. Então, eu vou fazer algo assim, né? Tem as aulas síncronas, as aulas assíncronas, tem as provas, tem os atendimentos, tudinho, e a gente vai levando dessa forma, para completar a carga horária e o conteúdo, que é o mais importante. Positivo? Tudo tranquilo? Pronto. Mais tarde, essa aula vai estar disponível no YouTube, tá certo? Qualquer coisa, vocês passam para mim aí a mensagem, e-mail, como quiserem. Eu responderei mais habilmente possível. Ok? Tenham uma boa noite e boa leitura e boa aula comigo também, só que de forma simples. Tchau, tchau.